Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho da missa de hoje, a liturgia da Igreja nos apresenta a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, onde, essencialmente, Nosso Senhor compara o reino dos céus, a ação do reino dos céus no mundo, como o grão de mostarda e como o fermento. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ao semeá-lo na terra, é a mais pequena de todas as sementes, mas em crescendo é maior que as hortaliças e faz-se árvore, de modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Só para entendermos, a mostarda é uma leguminosa de grande talhe e cujo fruto era usado principalmente para a fabricação de azeite. As sementes são minúsculas e o caule pode atingir até 2 metros. No princípio, é uma coisa pequenita, raquítica, pequena, indiferente, que não atrai. Mas, quando começa a florescer, a crescer, ela mostra a sua força. Por outro lado, o reino de Deus é semelhante ao fermento que toma uma mulher e mistura com 3 medidas de farinha, até que tudo fermenta. Para o povo de Israel, estas palavras do Senhor eram bem conhecidas e familiarizadas, pois todo mundo via isso no dia a dia, constatava. Então, um pouco daquele fermento guardado desde o dia anterior podia transformar uma boa massa de farinha e convertê-la numa grande fogaça de pão. Então, nesta semelhança sobre a fermentação em relação com a massa que deve transformar, então o Senhor resume a força do reino, porque o crescimento do reino não está simplesmente na força humana, mas é próprio da força do Espírito Santo que atua na igreja, que atua nos mensageiros, que atua nos discípulos. Por isso, por conseguinte, essa parábola deve nos fazer refletir sobre a nossa atuação no dia a dia na igreja, que a transformação, a conversão, a mudança de mentalidade não é um mérito nosso, mas é algo que deve proceder do Espírito Santo. A cada um de nós é incumbida a responsabilidade de evangelizar, de lançar a semente, de pôr o fermento na massa do mundo, nos mais variados ambientes em que nós nos encontramos, que é essa massa que deve levedar, no sentido que deve ser influenciada pelo Espírito Santo a se tornar numa nova massa. Então, essencialmente, as duas parábolas ensinam a não medir a força do reino com critérios da nossa pequenez. Nós é que somos pequenos, nós é que somos insignificantes. Por isso, São João Crisóstomo, melhor dito, dizia, com a parábola do grão de mostarda, incita-os à fé
e faz-lhes ver que a pregação do Evangelho se propagará apesar de tudo. Os discípulos do Senhor eram os mais débeis, os mais pequenos dentre os homens. Mas como havia neles uma força grande, esta espalhou-se por todo o mundo. Por conseguinte, a imagem da levedura tem ainda mais impacto. Sobretudo, de 3 medidas de farinha, que são cerca de 40 quilos, e o pão que resulta da fermentação da levedura nesta farinha é uma quantidade desmesurada. Essa é a força do reino, a sua capacidade de transformar tudo aquilo que fecunda, por muito grande ou muito poderoso que seja. Foi assim que os primeiros cristãos, quando falavam de si mesmo, falavam com grata admiração, como se refere Tertuliano. Somos de ontem, diziam eles, somos de ontem e já enchemos o mundo. Então, é uma forma de manifestar com orgulho aquilo que tem sido o fruto do labor de muitas mãos. Por conseguinte, vamos todos hoje nos confiar à divina providência e nos entregar aos eternos desígnios de Deus para com o homem, para com o mundo. E que, na verdade, cada um continue a fazer a sua parte de responsabilidade e o resto a confiar na ação do Espírito Santo, no poder de Deus. Que Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora, a todos nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.